Olá, sejam bem-vindos a mais um Afocast, o podcast da Afocap. E hoje vamos falar sobre documentação. Isso mesmo, tanto do imóvel como também do produtor rural. Para isso, Dr. Fábio Ferreira de Moura, advogado do Grupo Afocap, está aqui conosco. Seja bem-vindo, Dr. Fábio, que bom tê-lo aqui conosco. Obrigado, Mônica. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo falar nesse canal maravilhoso da Afocap. E olha, vamos falar de documentação. Às vezes muitas pessoas nem gostam muito, né, quando essa questão mais burocrática, mas é muito importante para evitar dor de cabeça lá na frente, né, doutor Fábio? Não tenha dúvida, né, Mônica? O que a gente, nesses 28 anos de Afocap, a gente repara, né? O nosso associado ele está muito mais preocupado em produzir, em trabalhar e ter o seu ganha-pão e acaba esquecendo o principal, né? Que a terra só é dele quando ela está devidamente registrada. Né? Então, é muito importante a documentação. Hoje nós temos aí o CAR, nós temos o georreferenciamento. Ele tem que estar sempre antenado no que vai precisar. Isso a Afocap tem lá os departamentos técnicos que apoia e precisa também consultar sempre um advogado de confiança, no que ele possa fazer o melhor da documentação. E a gente já deixa aqui que o Grupo Afocap, como o doutor falou, tem hoje, né, advogados que podem estar orientando hoje o associado para que ele não faça nada no acho que vai dar certo, no achismo, né? É fazer na certeza, ainda mais quando se trata de bens, né, doutor? Não tenha dúvida, né? Porque o contrato de gaveta, ele até tem um valor perante as partes, né? Mas perante terceiros não tem, Mônica. Uhum. E é o que a gente vê muito. A pessoa acaba não tendo o dinheiro para registrar, não vou conseguir registrar. Falta o georreferenciamento, que hoje é obrigatório, né? Até o ano passado era obrigatório de 25 a 100 hectares, agora hoje é obrigatório para todos os imóveis rurais. Olha aí. Né? Então, precisa de ter um técnico de georreferenciamento, um engenheiro aí, agrimensor, para poder estar fazendo. O que é o geo? Exatamente. Já que o doutor tocou no assunto do georreferenciamento, explica para a gente o que é. Ainda tem produtor que pode não saber o que é e que é tão importante, né? Sim. O georreferenciamento ele foi criado numa lei em 2002, ainda do Fernando Henrique, e houve algumas mudanças no decorrer do tempo. Né? Que hoje você pega uma matrícula antiga, você verifica lá um lote de terras mais ou menos. Né? Acabou, isso não existe mais. Então, hoje tem que ter coordenada. Né? Então, o georreferenciamento nada mais é que um trabalho de mapeamento através de geocoordenadas. É uma medição. É uma medição com coordenadas mesmo, Entendi. feita com instrumentos aí de alta tecnologia. Né? A Afocap tem esse serviço, é um serviço interessante, que é onde vai dar exatamente onde está o imóvel. Para que serve isso? Hoje não tem mais o problema de divisa de cerca, o córrego. A cerca passava aqui, não. A cerca passava lá. Exatamente. Com o georreferenciamento, você vai jogar no satélite e vai ver aonde está a sua área. Olha quanto é importante isso. E o avanço tecnológico. E o avanço tecnológico. Só que isso você tem que levar daí para o sistema do GEL do INCRA, né? Tem que fazer todo o trabalho lá também. E na matrícula. Você tem que levar depois na matrícula. Uma matrícula georreferenciada hoje, assim, é o que há, né? Parte documental do imóvel. Resguarda tudo. Resguarda tudo. Né? Agora, é obrigatório hoje fazer o georreferenciamento? Sim, hoje está obrigatório. Você não consegue registrar uma escritura de compra e venda se não tiver o GEL na matrícula. O cartório vai dar uma nota devolutiva dizendo, faça o GEL para depois você poder fazer o registro. Você perdeu o imóvel? Não, você não perdeu o imóvel. Só que você não vai ter o registro efetivo de que está na sua propriedade, que você é o proprietário. Então, amanhã depois de quem você adquiriu tiver algum problema judicial, você pode estar enrolado aí, ter que contratar advogado para fazer defesa e corre o risco até de perder o imóvel. E, doutor Fábio, olha, eu tenho lá o sítio, né? Tenho lá a fazenda, enfim. Eu não vou vender por enquanto. Mesmo assim, é importante que eu faça o georreferenciamento? Sim, agora é obrigatório, né? Não é só para quem vai vender. Você tem que estar com ele cadastrado tudo certinho. Para você poder emitir os outros documentos. Exatamente, porque você vai ter hoje o CAR, né? Você tem que emitir o CAR, que também é um documento obrigatório hoje para toda a área rural. Então, você emite o CAR, mas com isso vai ter que ter o GEL. Senão não tem como. Senão não tem como. Daí depende do outro. Isso, daí o ITR, mais o CCR, tudo hoje está interligado. Né? E com o cadastramento eletrônico que hoje existe, né? Os imóveis, os cartórios hoje eles estão interligados entre eles com a Receita, com o INCRA, o próprio INCRA, então você tem que estar regularizado. E falando hoje, o doutor que tem tanta experiência, né, nessa questão rural mesmo, hoje os produtores estão buscando já o georreferenciamento? A grande maioria já fez com as suas propriedades, doutor? A gente tem verificado que sim, porque existe um outro porém.
quando você vai obter um crédito rural hoje, entendeu? Esse crédito rural, se ele é subsidiado pelo Estado, né, como aquele crédito rural público, é obrigatório ter todos os documentos em dia. Então, se a sua área não tiver regularizada, você não vai conseguir mais aquele crédito subsidiado, né, o crédito rural público. Entendi. Então, hoje, o que a gente verifica é que está tendo uma corrida dos associados e dos proprietários rurais, vamos pôr assim, de uma maneira geral, para regularizar os imóveis. Isso é muito importante. Importantíssimo. Acho que vale a pena a gente falar do CAR. A gente já falou em outros AFOCast, mas vale a pena trazer essa visão, né, como advogado, do CAR também, que também é obrigatório. Sim, o CAR ele é obrigatório já há uns 4, 5 anos, né? É um documento principal onde você faz o cadastro de toda a área rural. A área de APP, a área de reserva legal, a área de produção, a área que não é produtiva, né? Isso é muito importante, ele dá um panorama do imóvel. E quando você vai vender, fica até mais fácil para o comprador analisar também. A hora que ele pega o CAR, apesar dele ser, hoje não ser fiscalizado diretamente, você faz a declaração, é muito importante. Vamos lá falar de compra, né? Ano novo por aí, comprar novas terras. Basta eu só comprar que aquele imóvel já é meu, doutor? Não. Olha aí! Não. Vamos lá, né? Antes de mais nada, em primeiro lugar, é ver a matrícula do imóvel. Né? Você precisa ver a matrícula do imóvel, se ela está tudo certinha, se ela já está com o georreferenciado, porque se ela não está georreferenciado, você não vai conseguir passar a escritura, né? Se o CAR dela está correto. Entrar no sistema ambiental, porque muitas áreas hoje tomam multas ambientais e elas ficam impróprias até mesmo para você fazer produção agrícola. Olha! Né? Então, você tem que ter esse cuidado. O produtor vai conseguir fazer? O proprietário rural vai conseguir fazer? Não, ele vai ter que contratar um profissional, aí, um advogado, que entenda um pouco de direito agrário e imobiliário, né? Entendeu? Para poder levantar isso daí. Então, é muito importante. Basta isso? Não, não basta isso. Você tem que também ir no nome de quem está o imóvel, de quem você está adquirindo. Tirar certidões negativas de fórum, de protesto. Para ver se não vai... Se não tem nenhum processo de andamento. Exatamente. Porque o que acontece, Mônica? Às vezes a pessoa está devendo, está discutindo a dívida, né, e vende o imóvel. Só que ela perde essa ação. Entendeu? O credor dessa ação ele pode vir dizer que houve uma fraude de execução, porque ele já tinha uma ação em andamento. Então, mesmo que ele tenha vendido, esse imóvel ainda pode estar com um enrosco aí do proprietário anterior. Exatamente. E aí não tem nem choro. Sabe? Não, você vai discutir no processo da boa-fé, princípio da boa-fé, se era o único imóvel, não, tal, mas você vai ter uma dor de cabeça, um gasto assim, desnecessário, porque se você faz agora certinho todo o levantamento, você não tem risco, desde que você leve registro. Né? Por isso que eu falo, o importante, você é proprietário, a hora que você pagou e a hora que você registrou. Aí sim você pode dizer, eu sou o proprietário. Acabou aquela conversa de, eu tenho um contrato de gaveta, eu vou registrar mais na frente, sabe? Não, eu comprei, registrei, é meu. A hora que a matrícula sair lá, transmitiu a venda fulano de tal para ciclano de tal. Perfeito, agora é seu. Se não, você corre riscos. E quando eu vou vender um imóvel, quais os cuidados que, como proprietário, né, rural, eu tenho que ter? Na realidade, você tem que ter toda uma preocupação, primeiro, em estar entregando os documentos certos, corretos para o comprador, né? E também deixar bem claro a área, por isso que o GEL também, mais uma vez, é importante. Porque antigamente, se você pegar nas matrículas mais antigas, você via lá mais ou menos tantos hectares. Sim. Né? Então, a gente falava venda ad corpus, do jeito que está. O cara ia medir, tinha 2 hectares a menos, 3 hectares a menos, né? Daí ia vir em cima. Então, hoje é importante, o GEL é por isso. Você sabe exatamente o que está comprando, a pessoa com as coordenadas ele consegue visualizar, perfeito. Vou vender parcelado, para quem está vendendo. Né? Então, eu sugiro sempre ter uma cláusula resolutiva nas escrituras públicas, né? Não fazer por contrato, não, faz por escritura. Você vai gastar um pouquinho mais? Vai, mas você vai estar já legalizando, inclusive, a cláusula resolutiva. Por escritura. Por escritura, faz por escritura, vai no cartório, lógico, pega a instrução, volto sim, sempre falando, ainda mais como presidente da OAB eleito, consulte sempre o advogado. O advogado vai saber falar para você o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Entendeu? Não queira fazer sozinho, não queira... O corretor de imóveis está preparado? Ele está preparado para fazer a venda.
Mas nem todos os documentos ele conhece, ele tem conhecimento do que precisa, ainda mais imóvel rural, que imóvel rural tem as características diferentes. E o Grupo Afocap está aí para dar esse suporte também, Também, né, doutor Fábio? também. Você pega ali a departamento técnico, consegue levantar se tem multa, se existe algum enquadramento de meio ambiente nessa área. Ele tem tudo esse suporte, que é muito importante. Por isso que é importante ser associado. Né? Eu que ando aí sempre com os fornecedores, com os associados, o pessoal fala, não, a associação me dá hospital. Não, ela não é só hospital. Né? A Afocap ela vai muito além disso. E toda a parte técnica, tudo, a parte técnica. Essa assessoria toda. Exatamente. Então, é muito importante. Vamos falar de documentação. A gente falou de compra, de venda, mas vamos falar de documentação de uma forma geral. Tá. O que o produtor rural hoje tem que se preocupar quando o assunto é documentação, doutor? Na realidade, assim, o que a gente vê acaba sobrando o problema de sucessão, né? Sucessão familiar, um assunto extremamente discutido, colocado em pauta, né, ultimamente, porque a gente tem que pensar na sucessão, né? Sim, exatamente. Então, assim, o meu imóvel está na família há 100 anos, tá bom, ok. Ele está hoje nas novas regras? Né? Ele está já adequado com a legislação vigente? Não está. Então, faz o trabalho, não deixa isso daí passar de pai para filho, para neto. Vai chegar uma hora que vai ficar enrolado e não vai conseguir resolver o problema. E, às vezes, é um momento assim, que você vai perder, às vezes, uma grande negociação. Eu já vi casos da família nunca ligar a documentação, de repente chegou um empreendimento lá muito grande, que ia pagar muito mais do que valia a área, eu não consigo vender. Por quê? Porque não tinha documento. Né? Tinha lá uma matrícula, lá atrás, do avô, mas não tinha toda essa regularização. E ela leva tempo. Né? Um georreferenciamento. É um processo demorado, exatamente, complexo. porque ele depende de vários órgãos. Né? Além do engenheiro, agrimensor, que vai estar lá fazendo, você vai ter que levar para o INCRA. Depois do INCRA, você vai levar para o cartório de registro. Você tem que fazer a certificação dele no SIGS, que é um sistema do governo federal. Então, leva muito tempo isso. Então, é muito importante com que o proprietário rural tenha suas áreas todas ajustadas corretamente dentro da legislação atual. Por isso eu falo, procura a Afocap lá, o pessoal pode te indicar o que precisa na área fazer, o que não precisa. Doutor Fábio, doutor que percorre, né, as propriedades, fala com os produtores. Hoje, quando o assunto é sucessão familiar, né, ainda eles vão deixando para depois, ou já começa a se pensar um pouco mais nisso, justamente nessa questão, inclusive, de documentação, doutor Fábio. Como que está essa realidade hoje? Hoje eu tenho percebido assim que a segunda geração, vamos dizer assim, de proprietários e de produtores rurais, ela já está mais preocupada, né? Então, ela já tem deixado aí algumas marcas preparado já uma sucessão, né? Que é importante. A gente tem clientes no escritório e colegas que já vimos assim. O que acontece? Você vai deixando tudo preparado. No falecimento, na falta do produtor... Que a gente não espera, não né? espera. Você não tem nada travado. Porque, de repente, está tudo no nome do produtor e os filhos ali, os sucessores, não estão participando, eles não conseguem receber da usina, Mônica. Não sabe por onde começar. Exatamente, não sabe. Então, está sendo legal. E eu acho que esses cursos que a Afocap tem feito é muito importante. Eu participei de 2, 3, é muito importante, porque está ensinando a segunda geração uma comunicação com a terceira geração, né? Que é ela que vai estar aí na frente daqui a uns anos. Então, isso é importante. Tem várias formas de fazer sucessão. Você pode fazer uma sucessão que hoje está na moda, uma holding, né? Está na moda aí. Ou você pode já fazer uma doação em vida com cláusulas de usufruto. Né? É um tabu grande. Exatamente. Quando se fala em usufruto, é um tabu ainda. É um tabu grande. Explica um pouco para a gente, que eu acho que vale a pena levar essa orientação também, sim, né, doutor Fábio? A gente conversa muitas vezes, né? A pessoa mais antiga, ela não entende que ela não é mais proprietária e eu vou ficar com usufruto. Quando eu morrer, se vira. Não é assim, gente. O usufruto, você está transmitindo a propriedade, mas enquanto for vivo o marido, a mulher, os proprietários forem vivos, eles vão usufruir de qualquer maneira. Eles só não vão poder negociar. Né? Até pode negociar, desde que esteja consentimento, né? dos filhos, dos herdeiros que ele fez a doação. Mas é muito importante. Né? Porque você pega aí o usufruto, faleceu, é um simples registro, a averbação de falecimento. A cláusula usufrutuária, geralmente a gente fala para fazer de 100%, então faleceu um, o outro fica com 100% do usufruto.
Você pode dividir ela, os 50% para cada um, mas não, faz de 100%. Na falta de um, o outro passa a exercer 100% do usufruto da propriedade. Faleceu, os filhos não vão ter essa dor de cabeça. A questão do inventário. Não vai ter essa dor. Não vai ter essa Não dor vai de ter essa cabeça. dor de E cabeça. esse gasto, né? E esse gasto. Porque agora você vai pagar o imposto. O imposto você paga. Mas você não vai pagar um advogado para fazer inventário, você não vai pagar um cartório para fazer escritura, você não vai pagar um novo registro, só vai fazer uma verbação. Você vai lá na matrícula, está aqui, faleceu o usufrutuário, a matrícula está limpa. Né? Então, e não tira o poder desse proprietário enquanto estiver, né, em vida. Nenhum. Ele só não vai poder vender. Negociar. Sem o consentimento dos herdeiros. Mas ele é o dono e ele tem a posse e o uso. Né? E os herdeiros, né, também não podem vender. Não. Enquanto eles até podem vender, quem for comprar, só que o usufrutuário vai ter que assinar. Entendeu? Se ele não assinar... Se não assinar... Entendeu? Acontece. Meu pai foi um exemplo desse. Meu pai tinha um imóvel rural. Ele passou com usufruto para nós, ele faleceu, nós simplesmente averbamos na matrícula o falecimento dele. Eu não tive que ficar correndo atrás de documentação, não tive que fazer nada. Simplesmente fui lá, averbei, a minha mãe continua com o usufruto. Nós agora achamos por bem vender, vendemos, minha mãe deu o consentimento e ela ficou ainda com a parte dela. Né? Então, é simples, é um procedimento simples. A holding é muito bom, por quê? Porque é a pessoa que tem muito imóvel. Né? Ela muda um pouquinho a estrutura. Na realidade, os imóveis vão para uma empresa familiar, né, que se chama holding. Então, no falecimento de um ou outro, não interfere em nada. Essas cotas elas vão sendo transferidas, a cotas proprietário entre os herdeiros. Né? Dá para se fazer, só que é um pouco mais complexo. Né? Para a pessoa que tem pouco imóvel, ainda acho que a doação com usufruto é mais fácil. Entendi. Né? Ela é mais rápida. Você vai no cartório, faz, tranquilo. E é rápido para fazer? Uma doação hoje você faz aí, em uma semana o cartório faz e registra mais uns 15 dias de registro. Para né? poder... Você vai pagar um imposto de transmissão normal, né? É uma doação. Se passar do valor de R$88 mil para cada herdeiro, eles vão ter que declarar e pagar um imposto, né, de renda, daí vai ter um imposto de renda aí, porque passou a doação, passou o limite legal. Mas é simples, é uma coisa bem simples. Tá aí, olha, tirando os mitos aí, trazendo informação, que é com informação que a gente quebra os mitos, né, doutor Fábio? Exatamente. Levar informação cada vez mais. Vamos falar agora na prática da orientação. Vamos voltar lá na sucessão. Tá. Na prática, quando a gente fala em documentação, na sucessão, o que a gente tem que... Por onde a gente começa, na verdade? Na realidade, você vai começar aí, se já está falando sucessão, já falecimento ou sem? Sem. Tá. Sucessão para a gente começar a inserir ainda mais esse pensamento da sucessão familiar. Tá. Na realidade, o que você precisa? A primeira coisa é, os imóveis estão todos regularizados, né? Você ter ciência disso daí. Negociações. Sempre tentar estar por dentro de uma negociação que o pai está fazendo ali, né? O doador está fazendo com uma usina, com soja, com as cooperativas. Conhecer, buscar entender para você não ser pego de surpresa. Né, para você fazer uma boa sucessão. E, com isso, participando, você vai também estar pegando feeling no negócio. Né? O sábio é aquele lá que está produzindo há tantos anos, nossos pais, né? Os produtores rurais. Os filhos que estão vindo, os herdeiros, eles têm que pensar nisso. Mas, basicamente, é isso. Hoje, o documento principal o imóvel está regularizado. Imóvel regularizado. Agora, vamos fazer um checklist de documentação ou documentos que a gente tem que se preocupar como produtor rural, né, no contexto geral de uma propriedade. Tá. Então, você precisa ter a matrícula, você precisa ter o CAR, a matrícula está georreferenciada já, né, isso é muito importante. Você precisa ter toda uma certidões negativas de CCIR, de TR, que é uma vez por ano que você faz a declaração. Tomar cuidado com as penalidades ambientais. Né? Então, na produção agrícola, preservar a área de APP, preservar os carreadores, as divisas, né? Isso a FOCAP tem o departamento técnico que faz. Inclusive, fizemos já um AFOCast, você pode buscar aí no canal do YouTube, falando só mesmo dessa questão ambiental, dessas leis que, né, o produtor tem que respeitar. Tem, e isso é muito importante, Mônica. Hoje, o produtor rural ele é considerado como uma empresa.
né? Então, ele tem que ter o CNPJ dele, para ele poder vender a produção. Ele não pode ter nenhum problema ambiental na área ou no CPF dele, porque se ele tiver uma multa no CPF, ele pode ter algum problema na hora de obter um crédito subsidiado. Né? Porque hoje a União e os que repassa os valores e os próprios bancos estão vendo muito isso. A questão do ESG já chegou para o produtor rural. Né? Não é mais só a empresa que tem ESG hoje. Nós temos que ter essa responsabilidade social e ambiental. Então, é sempre tentar cumprir as normas e sempre buscar também trabalhista. Exatamente, para não dar dor de cabeça. É Essa outro questão gargalo. Trabalhista é outro gargalo e outro tema que deve ser colocado em pauta, Sim, né? esse tem que colocar em pauta porque não dá mais para ter aquela produçãozinha de antigamente. Eu vou contratar lá o fulano na esquina que ele vai trazer mais 2, 3 amigos, né? Os famosos gatos, né? De antigamente, que isso acabou. Pelo menos na parte que a gente conhece, nas áreas que a gente conhece, acabou. Mas você tem que tomar cuidado, porque um acidente de trabalho na sua área, na sua produção ali, você vai ser responsável por várias coisas. Né? Então, IPI tem que andar certinho, a NR31 tem que ser cumprida, dar equipamento, sempre supervisionar, entendeu? Se é o seu funcionário, você vê que não está dando certo, que ele não aceita as regras, não aceita as normas, não insista. Ele pode ser um ótimo funcionário, mas ele vai te dar dor de cabeça lá na frente. Cuidado na questão de acordos também, exatamente, né, doutor Fábio? Exatamente. Pagar tudo dentro da carteira, registrado, bonitinho. Aumenta o custo? Aumenta o custo. Mas você não vai ter surpresas lá na frente. Né? Porque a Justiça do Trabalho ela ainda é uma justiça mais paternalista. Não tem como não dizer dessa forma. Ainda ela balanceia quem está contratando e o contratado. Sim. E ela sempre entende que o contratante tem mais condições, então, por isso, ele é o braço mais forte. Até de informação, de informação, né? Ele é o braço mais forte. Então, é muito importante. O produtor rural tem que estar atento às regras, tanto trabalhistas como ambientais. Então, tem que buscar ter conhecimento, né? Informações. E não perder as palestras que a FOCAP faz. São várias, São né, várias, doutor Fábio? em todas as áreas. Né? Até nós mesmos, 28 anos, eu aprendo muito. Eu gosto de estar participando. Eu também vou participar, viu? Quando dá, eu vou participar também. Eu participei de uma sobre ATR. Sim. Porque, às vezes, as pessoas, né, ainda têm muita dificuldade de entendimento, principalmente as novas gerações, de entendimento como é que é esse pagamento, como é que é feito esse cálculo. E teve uma palestra esse ano sobre esse cálculo da ATR para entender. Eu falar para você, Mônica, eu tenho lá uma regrinha lá, porque eu não consigo marcar de cabeça, fazer os cálculos. Então, eu já tenho lá minha regrinha, a formulinha, como que se faz. Né? Um cara que sabe muito é o Penati, né? Penati nessa área é com ele, até semanalmente ele está atualizando lá. Entendeu? Então, é muito importante. Acho que a informação está aí. Nós precisamos só digerir ela, né? E pôr em prática. Muito bom. E olha, gente, como o doutor Fábio já falou, agora eleito presidente da OAB. Parabéns, viu, doutor Fábio? Isso é mérito, né? E conquista aí de anos e anos de dedicação e de trabalho. Sim. Obrigado, Mônica. É mais um desafio aí, né? Segundo, né? Já fui de 13 a 15, já fui presidente. É um desafio, uma equipe muito boa. Quero mandar um abraço para a minha diretoria eleita, Michele, doutor Tiago, doutor Marcos Marcelo, sabe? E a doutora Juliana, pessoas que abraçaram a ideia e a gente montou essa chapa e saímos vencedores. Vamos trabalhar 3 anos para a advocacia. Que bom ter o doutor também como parceiro aí, né, do grupo AFOCAP, trazendo cada vez mais orientação para os nossos produtores. A FOCAP é uma paixão, né? A FOCAP, depois que você é picadinho, eu lembro quando meu pai começou lá em 96, eu ainda estava recém-formado, fui indo, na época tinha o seu Mendes, o seu Coral, a turma toda que sempre colaborou, o seu Amâncio. E estamos aí, estamos há 28 para 29 anos, é uma paixão também e aprendo muito. Né? A gente aprende muito, porque o produtor rural tem muito a ensinar para a gente. Eu queria perguntar exatamente isso, né? Como é que é esse vínculo mesmo, né, doutor Fábio, com o produtor rural? O produtor rural, a gente tem que dar mão palmatória. Eles só tomam porrada, né? Sofrem de tudo quanto é lado, mas são o que produz, são o que traz para a gente, né? É o que dá nosso alimento, é o que dá a nossa ropa, que nem a propaganda fala, é o agro mesmo, é o agro.
né? Só que ninguém sabe os tombos que eles estão levando, né? Depende do tempo, do clima, de tudo, que não né? tem controle. Não tem controle, daí tá com fogo lá, é o produtor rural que vai responder, né? Ele tá lá trabalhando, tá tudo certinho a área dele, né? Mas um infeliz que tem uma chácara clandestina, né? Que hoje nós temos muito isso na cidade, ele chega final de semana, ele acha por bem tacar fogo no matinho lá, taca o fogo no matinho, pega na cana, daí causa todo aquele transtorno ambiental. O risco de multa altíssima. A perda, né? Perda, tudo prejuízo isso. gigantesco. Então, pro produtor rural, eu queria deixar um abraço e dizer, vocês são heróis e podem contar sempre comigo, o que puder. Eu sou um defensor não sou produtor rural, mas sou apaixonado pelo trabalho dos produtores rurais. Que bom, a gente fica feliz, viu, doutor Fábio, poder contar com o doutor trazendo informações, orientações e saber que o produtor pode contar também com mais esse serviço que é oferecido pela FOCAP. Exatamente. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Quiser deixar um último recado aqui, essa câmera é toda sua, doutor Fábio, para os nossos produtores, né? Também para a diretoria da FOCAP. Fique à vontade, doutor Fábio. Obrigado, Mônica. Agradecer você, agradecer a toda a diretoria da FOCAP por todos esses anos de parceria e confiança no nosso trabalho, no trabalho do escritório. E ao produtor rural dizer o seguinte, continuem essa batalha, que vocês são vencedores, vocês são verdadeiros heróis, entendeu? Só precisamos adaptar, cumprir as leis, cumprir as regras, consulte sempre a FOCAP, a FOCAP está lá à disposição em todas as áreas, os cursos que a FOCAP disponibiliza, os técnicos, isso é muito importante. E quando for fazer alguma venda, alguma dúvida, consulte um advogado, não precisa ser o Fábio, não. Consulte um advogado de confiança da família, que é muito importante. E, doutor Fábio, tudo que tem de atualização na legislação, tudo isso vocês também buscam trazer, né, em primeira mão aí para os produtores, né, para os associados. A gente sempre tem o comitê técnico da FOCAP, né, então sempre há alguma dúvida de legislação nova, alguma coisa, a gente sempre leva para os técnicos estarem preparados a hora que eles vão no campo e explicar para os associados. Exatamente. Muito obrigada, viu, doutor Fábio? Obrigado, Mônica. Estamos à disposição sempre. Um abraço e um bom 2025 para todos nós. Obrigada para todos nós. E olha, obrigada a você que nos acompanhou. Já viu aí, ó, a documentação é coisa séria e é possível, sim, você andar dentro da legislação com tudo certinho para evitar dor de cabeça e também prejuízo. Lembrando que você pode acompanhar outros episódios do AFOCast no canal do YouTube, tá? Tem várias informações, inclusive sobre as queimadas também, várias informações importantíssimas sobre a TR, né? Sobre o cálculo. Tem tudo isso para você no canal da AFOCAP, tá? Lá no AFOCast, são vários vídeos para você. E acompanha o AFOCast tanto pelo YouTube como também pelo Spotify. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!